Olá, turma. Aqui quem fala é o professor Nilvan Pereira e, juntamente com o professor João Pedro dos Santos, a aula de hoje será sobre geometria espacial, especificamente sobre sólidos geométricos. O que veremos na aula de hoje? Nós veremos o jogo Traverse, os sólidos geométricos cubo, esfera, cone e pirâmide, e também veremos como calcular a área e volume dos sólidos geométricos apresentados. Antes de iniciar os conceitos de cubo, de pirâmide, esfera e cone, nós veremos primeiramente o jogo Traverse, que é composto pelo seguinte material: tabuleiro e peças, duas pirâmides, dois cones, dois cubos e duas esferas. O número de participantes ele varia de 2 a 4. E o objetivo do jogo é mover todas as peças de sua fileira inicial para o lado oposto do tabuleiro, que é a fileira de destino. Como vocês podem ver, nós temos um tabuleiro e aqui é o jogo do tabuleiro do jogo Traverse, com suas peças. As peças e funções. Dos sólidos geométricos que veremos nessa aula é o cone. E no jogo Traverse ele pode realizar os seguintes movimentos, que é nas diagonais, como vocês podem ver nessa figura. O cubo, que é outro sólido geométrico, que também será visto nessa aula, ele tem o seguinte movimento no jogo, tanto nas horizontais quanto nas verticais. Outra peça que também se trata de um sólido geométrico é a pirâmide, e ela tem o seguinte movimento: duas diagonais e uma horizontal. Outro sólido geométrico que também será visto é a esfera, que tem os seguintes movimentos no jogo, tanto na horizontal quanto vertical e nas diagonais. As regras do jogo. Existem alguns passos que devem ser observados nesse jogo, que são os passos curtos, quando uma peça passa por cima de outra peça. O outro, os passos longos, quando uma peça passa por cima de outra peça, sendo que deve ser mantida a distância de quadros entre a peça que foi ultrapassada. E o outro são as séries de pulos, que se trata de você utilizar tanto passes curtos quanto passes longos, movendo, por exemplo, um cubo por cima de um cone, e depois utilizando um passe longo e depois utilizando um passe curto do cubo em cima de uma esfera. As esferas, elas são peças especiais. Se o jogador passar por cima de uma esfera de um adversário, deve colocá-la na fileira inicial para que recomece sua travessia. O jogador poderá pular sua própria esfera e isso não deve ser colocado no início novamente. Ao chegar à fileira de destino, as peças não podem mais voltar ao tabuleiro nem ser movidas da própria fileira de chegada. No final, o jogo vai terminar quando o jogador conseguir atravessar suas 8 peças para o lado do tabuleiro. Então, como nós vimos, o jogo Traverse ele é bem simples. Se trata de um tabuleiro e cujas peças são sólidos geométricos. E esses sólidos geométricos nós estaremos apresentando, o professor João Pedro estará apresentando nos slides seguintes. Vamos falar agora sobre o cubo. Como vimos no jogo Traverse, agora há pouco. O cubo é caracterizado como poliedro, hexaedro, regular ou ainda um paralelepípedo retângulo com todas as faces e arestas congruentes. E o cubo é formado por 12 arestas, tá aqui as arestas, que são os segmentos de retas congruentes, 6 faces quadrangulares, o cubo tem 6 faces, e 8 vértices, que são os pontos. Os vértices é a união dos 3 segmentos de um cubo. Vamos calcular aqui a área do cubo. A área total do cubo é 6 vezes a área de um lado. Como o cubo, todos os lados são congruentes iguais, aí é só calcular 6 vezes a área de um quadrado desses. E o volume do cubo, aqui como todos os lados são iguais, é a área da base vezes a altura. No caso fica a aresta ao cubo. Aqui está alguns exemplos de onde podemos encontrar o cubo. Tem
cubo mágico. Acredito que muita gente já jogou tentou formar deixar todos os lados, cada lado com uma cor diferente. E também tem uns dados que eu acredito que muita gente já jogou, tipo jogo de tabuleiro. E aqui é uma de algumas formas que a gente pode encontrar o cubo no dia a dia. Aqui vamos calcular a área de um cubo e o volume dele. E como vocês estão vendo, tem um cubo de aresta 10 centímetros. Vamos calcular agora. Como a gente viu anteriormente, a área total é calculada 6 vezes a área de um quadrado, que é um lado desses aqui do cubo. E a área total é 6 vezes a aresta ao quadrado, no caso é 10. Aí 10 ao quadrado é 100. 6 vezes 100 é 600. 600 centímetros quadrados, que estamos trabalhando em centímetros. O volume do cubo, como a gente acabou de ver, é a aresta elevada a 3. No caso, a aresta é 10 elevada a 3. Dá 1000 centímetros cúbicos. O cone, como a gente viu no jogo Traverse, é um corpo redondo ou um sólido de revolução, que possui uma base circular, estão vendo uma base em formato de círculo, e é construído a partir da rotação de um triângulo. Aqui, ó, pessoal, se observarmos direito, tem um triângulo, e a rotação desse triângulo vai gerar um cone. Aqui também vamos ver a área do cone, que é a área total, que é π vezes r, multiplicando o somatório da geratriz e o do raio. O volume do cone é calculado da seguinte maneira, que é 1/3 de π vezes r ao quadrado vezes a altura do cone. Aqui estão uns exemplos de onde podemos encontrar a forma de cone dia a dia, que é um sinalizador de trânsito, ou pode ser também para não frequentar aquele determinado local. Aqui também tem um sorvete, em formato que a casca dele é em formato de cone. E agora vamos para o cálculo da área e do volume total. O cálculo da área e do volume do cone. Aqui temos um cone de raio R, com 3 centímetros de altura, e a geratriz dele é 5 centímetros. Vamos para o cálculo da área total. A área total é igual a π vezes R, com somatório vezes o somatório da geratriz mais o raio. E agora vamos substituir os valores e obter a área total. A área total é π vezes o R, que o R é o 4 no caso, vezes o somatório de 5, que é a geratriz, mais o raio, que é 4. No caso, a área total é 4π vezes 9, que é 5 mais 4, 9. Então, a área total é 36π centímetro quadrado. E para calcular o volume do cone, vamos colocar os dados na equação. Temos aqui a equação do volume. E colocando os dados, temos aqui o raio ao quadrado, que é o 4, e a altura, que é 3. Então, o volume vai ficar 4 ao quadrado é 16. 16 vezes 3 é 48. 48 dividido por 3 é 16π centímetros cúbicos. Tem a esfera também, que a esfera é um sólido geométrico obtido através da rotação de um semicírculo em torno do seu eixo. Aqui temos o semicírculo e a rotação dele. A rotação dele gera uma esfera. A área da esfera é igual a 4π vezes r ao quadrado. E o volume dela é 4/3 de π vezes r ao cubo. Aqui está uns exemplos que a gente pode encontrar a esfera. Que aqui tem um mapa mundi em formato de uma esfera. E aqui também temos uma bola. Também vai nesse formato de esfera. É alguns dos exemplos que podemos encontrar. E aqui os exercícios de esfera. Calcule a área e o volume da esfera. Aqui temos a fórmula da área.
E substituindo os valores, 2 no lugar do R, aí fica o quê? 2 ao quadrado é 4. Indo para cá, 4π vezes 4 é igual a 16π centímetro quadrado. Agora, o volume da esfera, substituindo o raio, temos que 2 elevado a 3 é 8. 8 vezes 4π é 32π sobre 3. Então, o volume vai ficar 32π sobre 3 centímetros cúbicos. Agora vamos para a pirâmide, que foi visto também no jogo Traverse. Que a pirâmide é um sólido geométrico de base poligonal que possui todos os vértices num plano. Sua altura corresponde à distância entre o vértice e a base, como estamos vendo aqui. Aí tem uma apótema, aí tem a altura, tem a aresta lateral, a face lateral, e temos a aresta da base e a base em si, que a base é quadrada. A área da pirâmide. A área total da pirâmide é calculada como a área lateral mais a área da base. E o volume da pirâmide é calculado como? É 1/3 da área da base vezes a altura. Aqui temos uns exemplos de onde podemos encontrar pirâmides, que a gente já viu muito no livro de história, que elas estão muito presentes no Egito. Tem muitas dessas. Também temos outros exemplos que podemos encontrar no dia a dia, além delas, mas essas é bem interessante esse formato. Agora calcule o volume da pirâmide da base quadrada. O volume da pirâmide, temos aqui que a área da base, como a base aqui é quadricular, temos que a área da base é 6 vezes 6, porque essa aresta é igual a essa outra. Então, temos que é 1/3 da área da base, 6 vezes 6, vezes 9, que é a altura da pirâmide. No caso, o total fica 324 sobre 3, que é a multiplicação de 6 vezes 6 vezes 9, que 324 dividido por 3 é 108 centímetros cúbicos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero poder ter ajudado muito. A gente, através do jogo, mostrou os sólidos geométricos que compõem esse jogo. E espero ter ajudado muito. Muito obrigado.